em 2017, nós tínhamos 7,6 bilhões de pessoas no mundo. E desses 7,6 bilhões de pessoas no mundo, 11 milhões estavam privadas de liberdade. No Brasil, esse número aí é de mais de 700 mil, né, para pouco mais de 350 mil vagas, o que corresponde aí a uma lotação de 197,4%. No Tocantins, segundo os dados do Infopen, possui cerca de 4 mil presos para um total de 1.982 vagas. Ou seja, o Tocantins, apesar de ser um estado novo, ele caminha aí na questão de vaga e de lotação junto com o Brasil. A Lei de Execução Penal, que é a Lei 7210 de 84, ela prevê direitos e deveres para a pessoa presa. Nas questões dos deveres, é dever do preso, por exemplo, comparecer em audiência, respeitar a autoridade carcerária. O ano passado foi incluso uma emenda dentro da Lei de Execução Penal, em que ele também não pode se negar a fazer a identificação genética, mas nós vamos falar aqui principalmente dos direitos, porque quando nós falamos em educação, saúde e lazer, nós estamos voltando para esses 3 direitos específicos. O artigo 10º da Lei de Execução Penal, ela fala que a assistência do preso é dever do Estado. Porque a partir do momento em que o Estado retira uma pessoa da sociedade e trancafia ele, o Estado é responsável por dar toda a assistência, tanto material quanto religiosa, dentre outras, que ele teria fora no convívio com a sociedade. Então, a partir daí, o Estado passa a ser responsável. E aí, o artigo 11, que é o próximo artigo, ele vem enlecar quais são esses direitos. E aí, nós destacamos a educação, a saúde e atividades físicas. Lembrando que essas atividades físicas não está escrita o nome atividades físicas. Nós temos escrito lá educação, nós temos escrito saúde, mas nós compreendemos as atividades de lazer. Por quê? Porque dentro da Lei de Execução Penal é previsto, por exemplo, que se tenha espaço para recreação. É previsto, por exemplo, a assistência religiosa. A pessoa que está em situação de cárcere, ela pode ter qualquer tipo de religião e ela tem o direito de executar a sua religião. E as atividades de lazer, elas são muito amplas, então por isso colocamos aí atividades de lazer. Educação, saúde e lazer. Então, é com essas 3 vertentes que nós iremos trabalhar. A gente vai fazer uma estreita relação aí, para trabalhar com essas 3 vertentes, e verificar como que a gente vai conseguir garantir educação, saúde e lazer em um ambiente carcerário. Eu coloquei essa pergunta aí, porque o ambiente carcerário é um ambiente diferente. É um ambiente insalubre, muitas vezes é um ambiente insalubre, é um ambiente vulnerável, vamos falar assim, é um ambiente vulnerável, e não é só no estado do Tocantins, é no Brasil e em muitos países por afora. Então, a gente já tem dificuldade em garantir, por exemplo, a educação básica fora de presídios, garantir o direito integral da saúde fora do presídio, garantir o lazer para as pessoas fora do presídio. Agora, imagine dentro do ambiente carcerário. Falando em educação, a própria Lei de Execução Penal, como falei, que é uma das principais leis que a gente está embasando nesse trabalho, ela fala que é direito do preso o 1º grau. A lei é de 1984. Ela queria dizer que o ensino fundamental, né, o nosso ensino fundamental de hoje, é direito do preso. E foi incluído já em 2014, em 2015, perdão, o direito também do preso concluir o ensino médio ou ensino médio técnico e supletivo, dependendo da estrutura da unidade. Na lei de execução penal, também se fala que cada estabelecimento prisional deverá ser dotado de uma biblioteca, e que essa biblioteca ela tem que ter acervo condizente com o nível de escolaridade daquelas pessoas que se encontram ali no cárcere. Foi incluído em 2011 a remissão pela educação, a remissão pelo estudo. Então, o preso que estuda, a cada 12 horas estudadas, ele tem um dia diminuído da sua pena. Remir significa descontar. Então, a cada
12 horas de estudo, ele tem um dia remido da sua pena. Existem outras modalidades, como, por exemplo, a remissão pelo trabalho, que a cada 3 dias trabalhado, ele diminui um da sua pena. E, mais recentemente, tem uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que é a recomendação número 44, que fala que o preso também pode remir a sua pena pela leitura. Então, ele pode remir até 48 dias por ano. A leitura é feita na base de um mês, ele tem do primeiro ao 22º dia para ler aquela obra, e os 8 dias restantes do mês para construir uma resenha, apresentar para a equipe pedagógica, para que se mande para o judiciário para o desconto aí na pena total. Encontramos aqui, por exemplo, esse é um exemplo de biblioteca que está presente na maioria das unidades. Então, nós vimos que, apesar de haver bibliotecas dentro das unidades prisionais, falta-se acervos condizentes e local adequado para que esse preso estude. Pode ver que ali nós temos uma sequência, aqueles livros verdes que estão mais atrás ali, são todos aquela obra chamada O Guarani. E embaixo nós temos uma biblioteca vasta. Então, são coisas que geralmente não interessam ao preso ler. Saúde, né? O artigo 11, parte 2, da Lei de Execução Penal, ainda de 1984, ela já falava que o preso tinha direito à saúde. Devemos lembrar que, em 1984, nós ainda não tínhamos o Sistema Único de Saúde, mas nós já tínhamos a legislação, a Lei de Execução Penal, falando que o preso tinha o direito à saúde. E esse atendimento era de caráter preventivo. Tá? Depois disso, nós tivemos a Constituição de 1988, em que se criou o SUS. Posteriormente, veio a regulamentação do SUS pela Lei 8080 de 1990, né, garantindo aí principalmente os 3 princípios da integralidade, da universalidade e da equidade. Mas, para a população carcerária, ainda faltava portarias ou programas para complementar, para fazer com que esses direitos já previstos em lei fossem executados. Foi aí, então, que surgiu a Portaria Interministerial número 1777, de 2003, né, que também é chamada Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário. E essa portaria interministerial, que foi entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública, ela previa que as ações deveriam ser principalmente baseadas naquelas doenças em que mais atacavam o cárcere na época, né, e que atacam até hoje, que é o controle das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS, a tuberculose e as doenças crônicas não transmissíveis, como tuberculose, como hipertensão e diabetes. Ok, mas essa portaria interministerial de 1977, ela, vamos dizer aí que ela ainda estava incompleta, porque ela teria também aí mais um caráter preventivo, né? Preventivo, mas ela não está promovendo saúde. E aí necessitou, então, surgir uma nova proposta, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Preso, de 2014. Essa política ela já veio mais ampla, já determinou, por exemplo, como que se dividiria, o que se precisaria para universalizar o atendimento à saúde para a população carcerária. Devemos destacar principalmente as parcerias do PNASP com as equipes de saúde carcerária. Então, a partir desse momento aí, nós temos determinações de quantidade de presos naquela determinada unidade e como que deveria ser feito as pactuações. A questão do lazer. Como eu falei, o lazer, dentro da legislação, ele ainda não está regulamentado com a palavra L-A-Z-E-R, lazer. Entretanto, o lazer, ele é compreendido não só como aquela saída em que você faz e vai à praia. São muitas formas de lazer e muitas formas em que as próprias pessoas não compreendem. O lazer, ele não é compreendido pela sociedade. Nós temos, dentro do nosso país, e em geral, as pessoas tratam o sistema penitenciário como o lixão, né? O lixão da sociedade, é onde se coloca ali
quem a gente não quer mais aqui. É como varrer a sua casa e jogar o lixo debaixo do tapete. Agora, imagine como que é para a sociedade compreender que esse preso, ele necessita do lazer. E aí, nós viemos com outro ponto, que é o lazer e as suas atribuições. O lazer, além de contribuir para a saúde, o lazer ele é muito importante dentro da atividade de ressocialização. E é isso aí nós discutiremos principalmente lá no capítulo 4. Isso aqui é uma foto, pessoal, de uma horta, tá? Pessoas que trabalham nessas hortas, eles são chamados de amarelinho por utilizar um uniforme de cor amarela, e essas pessoas, elas recebem a remissão por trabalho, né? A cada 3 dias trabalhado aí na horta, tem um dia descontado da pena, e isso aí é uma atividade de lazer para essas pessoas, porque trabalha aí quem gosta de trabalhar. É para trabalhar, por exemplo, nessa horta, como é uma área externa, tem que ter bom comportamento, aprovado pela autoridade carcerária, ou o chefe ou o diretor do presídio, e posteriormente a liberação do juiz. E outro detalhe é que o preso, ele fica com uma porcentagem do que é produzido dentro dessa, que é produzido mensalmente nessa horta. Nosso problema e justificativa. A questão, o problema é quais as estratégias de ensino e educação, saúde e lazer que são trabalhadas dentro da unidade penal de Cristalândia, né? E a nossa justificativa ela é pautada principalmente na lei de execução penal, tendo aquelas 3 vertentes, entre educação, saúde e lazer. A interesse pela temática se deu por, apesar de ser enfermeiro, mas já quase há mais de 3 anos, trabalhar com o sistema penitenciário e começar a entender como funciona na prática e verificando nas leis como que deveria ser. Então, como enfermeiro, conheço muito bem o contexto de saúde. E, posteriormente, a gente começou a verificar em questão de legislação e outros temas. O objetivo geral do trabalho é traçar um paralelo entre educação, saúde e lazer das pessoas privadas de liberdade de Cristalândia, e os específicos são mapear as produções sobre educação no âmbito prisional e o seu papel na ressocialização dos detentos. Analisar as principais produções científicas sobre a saúde carcerária no Brasil, analisando principalmente os agravos enfrentados. Discorrer a respeito da situação no norte do país, no que tange ao sistema prisional e as atividades de lazer e esporte. E, por último, elaborar uma proposta baseada nos 3 eixos da pesquisa. A proposta é essa até, que é um produto final exigido pelo programa. Local de estudo, unidade penal de Cristalândia. Cristalândia é uma cidade que fica distante cerca de 150 quilômetros da capital, Palmas, né? É uma unidade que foi construída entre os anos de 1972 e 1976, quando ainda éramos o norte de Goiás. Inicialmente, era para ser uma delegacia de polícia civil com uma carceragem, com 4 celas, aí para capacidade total para 16 reeducandos. Mas aí o tempo foi passando, muita coisa foi mudando, e principalmente na questão da execução da pena, né? Uma unidade penal não pode ter junto uma delegacia de polícia, pois o órgão que prendeu não pode ser aquele mesmo órgão que vai executar. Então, posteriormente, ela foi adaptada para ser só uma unidade penal. Anteriormente, era administrada pelos agentes penitenciários da Polícia Civil, e foi aí, então, que houve a separação e criou-se um novo quadro, que é hoje a Polícia Penal, que foi aprovada ano passado a emenda número 109, se não me falha a memória, criando assim a Polícia Penal. Então, hoje nós temos a Polícia Militar, que é ostensiva, a Polícia Civil, que é investigativa, e a Polícia Penal, que é de execução da pena. Então, atualmente, quem cuida desse estabelecimento e dos outros estabelecimentos é a Polícia Penal. Eu trouxe aqui um mapa, tá? A imagem ficou aqui um pouco ruim, mas a unidade penal de Cristalândia ela está localizada nessa parte vermelha. Esse mapa aqui, inclusive, ele está um pouco antigo, mas
quando eu peguei na época para o trabalho era esse, mas recentemente a Superintendência dos Sistemas Penitenciários do Estado do Tocantins incluíram mais 2 regiões. Entretanto, não alterou a região que está localizada a Cristalândia, que é nessa parte vermelha aí. Essas legendas ao lado ali são só símbolos que falam onde que é, por exemplo, uma cadeia pública feminina, uma masculina ou uma fazenda agrícola, tá bom? O capítulo 1, pessoal, dentro daqueles objetivos, né, que nós falamos lá, da educação, aí depois vem o da saúde, discorrer sobre o norte, a gente vai responder com o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4, baseado nos artigos. O capítulo 1, ele é um artigo, o título dele é Educação no âmbito prisional e o seu papel na ressocialização dos detentos, né? Foi um artigo que foi uma revisão integrativa da literatura, né, e sistemática, teve como principal resultado os achados, a falta da oferta de educação dentro das unidades prisionais, não só no Brasil, como também dentro do Tocantins, e foi considerado que a educação ela é fundamental na ressocialização, e principalmente que, dentre os objetos de ressocialização, a educação é a que é mais praticada dentro das unidades penais. O capítulo 2, nós temos as principais pesquisas em saúde prisional no Brasil. Também foi uma revisão sistemática, né? E ela teve como objetivo verificar quais eram as principais publicações que existiam dentro da saúde, e foi feito aí um estudo pegando artigos de 2015 para 2020, e como resultado, verificou-se que existe muita pouca produção em relação à saúde prisional, né, principalmente no que tange a região norte e nordeste, com publicações maiores lá para a região sudeste, principalmente Minas Gerais. E Minas Gerais não é o maior sistema penitenciário do Brasil, o maior sistema penitenciário é São Paulo. E aí, nas considerações, deu para ver que muitos desses artigos analisados, eles eram da rede APAC, que é a Associação de Pais e Amigos, que é um método diferente, que é tem bastante lá em Minas Gerais. Pessoal, só voltar aqui rapidão no capítulo 1, que eu esqueci de falar, que esse artigo ele já foi submetido a um periódico, né? O periódico chama-se Ensino em Revistas, é um periódico A2, e a gente tem a parceria nesse artigo, eu, meu orientador, e também o professor Renan. Inclusive, esse artigo já está aceito para publicação. Tá? Esse aqui, o artigo 2, é em parceria com o meu orientador, o professor Ruena Kelber Abrão, e a minha amiga e mestre em Ensino e Ciência e Saúde, a Carolina Freitas, e ele foi submetido também a um outro periódico, tá? Que é o Journal alguma coisa Developed, que a classificação dele é B2, tá bom? E agora vamos falar do artigo 3. Esse artigo 3 aqui, em parceria com o professor André, o Wellington, o Diogo e o meu orientador, o professor Ruena Kelber. Desse artigo 3 aqui, que é falando sobre esporte e lazer na prisão, reflexões no norte do Brasil, ele teve como principal foco resgatar as publicações do Infopen, né? O Infopen é as informações penitenciárias feitas pelo DEPEN e baseá-las na região norte, tá? Também, desse mesmo artigo, a gente já publicou um capítulo nesse livro, o nome do livro é Esporte e Lazer, Estudos e Prática no Estado do Tocantins. É o capítulo 7, já está publicado já, tá? Pela editora FI, e ele foi submetido ao periódico Movimento, que também tem um quadro de ensino A2. O capítulo 4, ele traz um resgate entre aqueles 3 capítulos anteriores. Esse capítulo ele foi construído com um questionário semi-estruturado, entrevistando pessoas em situação de cárcere. Né? Foram cerca de 37 pessoas em situação de cárcere,
entrevistadas em um determinado tempo, e tivemos como resultado, dentro desse artigo aqui, desse capítulo, em relação à educação, a falta de espaço físico para a oferta da educação. Outra coisa que nós conseguimos observar foi que a educação ela é vista mais para a remissão, não como uma atividade de ressocialização, isso pelo ponto de vista dos detentos. A maioria dos detentos não sabe, não compreendem o que é o lazer, e as atividades de lazer principal encontradas foram jogos de baralho, né, visita conjugal e visita de familiares. Uma outra coisa observada, e que é bastante interessante, é que uma atividade que eles fazem para remir pena, que é o tricô lá, o crochê, né, fazer tapete, essas coisas, também foi considerado uma das principais atividades de lazer. É onde eles empenham ali o seu dia inteiro, né, e acham bom, e remem a pena, vendem aquele material. As considerações, né? Então, pessoal, esse trabalho ele é de suma importância. Por quê? Porque nós temos, como vocês viram, nós falamos desde 1900, antes de 1984, né, mas a legislação mais aqui está atual, lá de 1984, a Lei de Execução Penal, ela já trata a educação, já trata a saúde, já trata o lazer. Depois nós tivemos portaria interministerial e criação de tantas outras coisas. Porém, a gente observou que os problemas, eles praticamente são os mesmos. Praticamente são os mesmos problemas. Então, é um trabalho muito importante para que os gestores percebam que existe algo de errado na execução, né? Nós conseguimos ver também que se melhorou em relação à questão financeira, com a criação de um fundo nacional, né, Fundo Nacional Penitenciário, o que não existia antigamente. Muitos estados têm um fundo penitenciário estadual, porém, os problemas dentro da educação, dentro da saúde, dentro do lazer, fazendo um retrospecto histórico, eles continuam praticamente da mesma maneira. Pessoal, a proposta de intervenção é um produto final e ela é baseada nos 3 eixos, né? A saúde, a educação e o lazer. Essa proposta de intervenção é uma proposta que ela vai envolver o trabalho com a gestão da unidade prisional e a superintendência do sistema penitenciário prisional. Então, vou destacar aqui as principais, que é implementar a educação básica e reformar a biblioteca. Eu mostrei aquela foto daquela biblioteca para vocês. Então, a ideia é ter um espaço da biblioteca, né, para que a pessoa vá lá e tenha um espaço para ela ler ali sossegada. Não simplesmente pegar um livro e voltar para a cela lotada, tá? O acesso universal, essa biblioteca revitalizada, tá? A implementação por remissão de estudo e leitura. Isso aqui é uma das mais fáceis que tem que fazer. É só já ter as 2 anteriores prontas e fazer o ofício solicitando o juiz da vara de execução penal a autorização para esse tipo para esse tipo de remissão. No lazer, criar uma sala externa para a visita dos filhos, para as crianças de até 10, 12 anos, né? Isso é muito importante, pessoal. Fazer com que a criança continue tendo o seu laço, o seu vínculo com o seu pai, porque nós estamos falando de uma unidade masculina, mas que ela não precisa, no dia da visita, estar junto ali no meio daquele aglomerado de pessoas, de muita gente, porque a gente sabe que criança ela está num ciclo totalmente diferente dos ciclos dos adultos. E isso, por exemplo, já é uma realidade hoje dentro do estado do Tocantins. Araguatins já possui uma sala dessa totalmente adaptada, inclusive nos designs, tá? E funciona, tá? E formalizar com o Poder Judiciário verba de transação penal para compra de materiais para a produção de artesanato. O Poder Judiciário, ele possui verba de transação penal, aquelas que são pagas por multa, enfim, outras coisas, e que a gente conseguindo fazer um projeto junto com o Conselho da Comunidade e enviar, e
a promotoria dá o parecer favorável, nós conseguiremos essa verba para estar comprando esse material para a produção de artesanato daqueles que não têm dinheiro para estar comprando material para produzir o seu artesanato, remir ou vender. E dentro da saúde é implementar um consultório médico e atendimento multiprofissional, dotado de equipamentos. Por quê? Porque a gente viu que existe uma sala multiprofissional, mas que essa sala multiprofissional ela não é exclusiva para a questão da saúde, tá? Ela é para a saúde, ela é para a revista, ela é para advogados, e o DEPEN, ele já tem um convênio com o estado do Tocantins, e inclusive Cristalândia foi contemplada com materiais para implementar essa sala. Então, o que vai ser necessário? Construir o espaço físico, só isso. Está previsto para a gente fazer isso aí em 2022. Atualização de caderneta de vacina, pessoal, isso aqui é muito importante, é uma coisa simples. Percebemos que a atualização da caderneta de vacina, ela só é feita em épocas de campanha. Isso aqui nós podemos fazer mensalmente, toda vez que chegar novas pessoas para o cárcere. Então, esse mês chegou 4 novas pessoas. No final do mês, a equipe vai fazer o atendimento, a equipe de saúde vai fazer o atendimento, caso a pessoa não tenha sua caderneta de vacinação, vai receber todas as vacinas de novo. A testagem de infecções sexualmente transmissíveis. Lá naquele artigo 2, nós encontramos que ainda é um problema as infecções sexualmente transmissíveis dentro das unidades penais. Então, essa testagem aqui, que é feita geralmente de 1 em 1 ano, 6 em 6 meses, ela pode ser feita de 4 em 4 meses, tá? Essas são as referências que foram utilizadas para a apresentação. E obrigado. Muito obrigado, então, professor Andrei, né, por ter compartilhado com a gente a sua experiência. E aí, nesse momento agora, Andrei, a gente começa a se debruçar sobre os membros avaliativos a respeito da tua produção aqui apresentada. E aí a gente tem o hábito de chamar as pessoas que vêm mais de longe primeiro, e aí nesse formato eu convido o professor Renan, que está lá em Serrania, em Minas Gerais, para falar um pouquinho a respeito desse teu trabalho que foi apresentado hoje, tá bom? Só falar que eu tô tão longe assim que é triste, né? Tipo, vou ficar no fim do mundo, então vou chamar o Renan por piedade, coitado. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Já tô até acostumando, já vou sentir falta. Amanhã eu vou acordar e falar, não tenho banca. Mas aí é a vida que segue, né? Parabéns, Andrei, parabéns, Kelber, pelo trabalho. Eu li o trabalho inteirinho pela madrugada, porque eu sei como é corrido as coisas. Aí deu uma atrasadinha para o envio, né? Uma leve atrasadinha para o envio da versão final, mas compensou, viu? Compensou, porque eu pensei assim, falei, gente, se atrasar muito e não compensar, aí é triste. Mas compensou. Primeiro, Andrei, você fez uma apresentação maravilhosa. Ficaria horas aqui te ouvindo e sem seu orientador mandar mensagem ainda. Para, Renan, fica quieto, que ele manda, viu? Para falar um pouquinho às vezes. Só às vezes. Eu, uma vez, Andrei, participei de uma banca no PPG em Políticas Públicas sobre a questão de prisões. Primeira coisa, no seu título eu não mudaria nada, tá maravilhoso o título. Primeiro elogio de título, Kelber. Vai chover aí, hein? Primeiro elogio, vai chover. Tá muito bem feito. E uma coisa que transpareceu aqui em sua apresentação e na escrita, parece que você não é enfermeiro, parece que você é advogado. Obrigado. Tá tomando um chazinho, um chá para acalmar? É isso mesmo. Café, ai, não tomo, ai, que inveja, parei de tomar café, nossa, meu Deus do céu. Mas tá muito legal, tá bem interessante. Vamos por partes, então. Vamos lá. Resumo bem escrito. O seu resumo, ele destaca todo o trabalho. Eu não mudaria nada no seu resumo, porque tá assim, ó. Introdução, metodologia,
resultados, tudo de forma concentrada. Aqui tem a sua cara e aqui tem o carinho do Kelber, que deu a sua contribuição com certeza na avaliação e na parte de conteúdo, de revisão, porque está muito bem escrito. Hoje eu estou dando muitos elogios agora à tarde, hein, gente? Vocês estão achando que eu estou com febre? Não é isso, não é mesmo. Uma coisa, Andrei, que eu sou apaixonado e você fez. Uma pesquisa que leva a questão do ser humano. A lista de gírias. Gente, desculpa o termo, quase que eu gozei na hora que eu vi. Eu falei, meu Deus, tem gírias aqui, que ótimo. Porque na minha tese eu usei também o glossário para explicar as gírias das travestis e tudo mais, né? Porque tem muita coisa, tem um dicionário para isso. Eu amei. Tinha algumas coisas que eu já sabia também, mas agora eu vou aprender, porque eu acho que eu vou entrar nesse mundinho do crime também, para ter algumas dicas, né? Porque, gente, isso aí significa isso, né? Cano eu já sabia, boi eu não sabia, algumas aviãozinho eu sabia, mas outras coisas é até interessante. Aqui na sua pesquisa, você saiu da parte da educação e saúde que foi para a antropologia. Então, você está de parabéns. Vamos lá. E parabéns pelos artigos, obrigado pela parceria no artigo também. Olha, Tereza, coitada, tinha alguma Tereza aqui, ó, corda feita de lençol, né? No dia da banca que eu fiquei sabendo que Tereza era isso, eu falei, gente, minha avó era Tereza, morreu sem saber disso, coitado. Era famosa na prisão mais que a Rita Cadillac, mas tudo bem, né? Tem um bom aqui, né? Olha, que palavrão, mas não posso falar, tocar o foda-se, olha, arriscar, ir para cima. Vou começar a usar isso na universidade, falar que é da cadeia, é antropológico, ninguém pode processar mesmo. Vou falar uma coisa nova na minha vida. Dados atuais, isso também me deixou muito feliz, já na introdução, você coloca dados da ONU 2017, da pastoral carcerária, que é uma pastoral que joga muitas informações e é de grande relevância, né? Que é dados de 2018, porque nós temos algumas ONGs, pastorais e tudo mais, que trabalham mais do que setores que deveriam trabalhar realmente e recebem para isso, né? E a pastoral não trabalha para isso, vai lá por questão de evangelização, questão de ajuda e cuidado e tudo mais. E, como exemplo, nós temos um exemplo de pesquisa que bate no Brasil, o Grupo Gay da Bahia, que sempre realiza os dados de mortes homossexuais e está lá sempre tendo respeito. Então, eu te dou os parabéns por você ter colocado a pastoral carcerária, porque é uma pastoral que não recebe e está ali combatendo, ajudando, porque você... como trabalha, né, neste âmbito, vivencia dores, tristezas, momentos, mas não deixou acarretar nesse trabalho, porque o seu trabalho poderia ficar cansativo e ele poderia ficar também que nem Siqueira Júnior, aquele apresentador, dramáticos, o sangue sai aqui na tela, sabe? Não, ficou gostoso. Ficou aqui uma forma de... eu vejo você no seu trabalho como se fosse um diário de campo. É um diário de campo aqui. E eu sugiro já ao Kelber mais publicações desse trabalho, tá? Porque você pode colocar como diário de campo do seu trabalho. No seu doutorado, continue nessa pesquisa, porque é muito interessante, é muito gostosa de ler. Ah, se fossem todos os trabalhos assim, gente, meu Deus, estou tão feliz. Os meus orientandos também, que era feliz. Começar a mandar para eles. Gente, aprende a fazer umas coisas desse jeito, pelo amor de Deus. Mas tu sabe, Renan, é interessante você ver a vida no cárcere, né? Porque você fica imaginando como que acontece no apagar das luzes. Como que se movimenta aqueles sujeitos agora que eles não têm mais luz, o que eles conversam, como que eles fazem para passar as horas dali, né? Dentro da antropologia seria aquela imersão, assim, que às vezes quando eu estava na unidade com o Andrei, eu falava assim, cara,
não quero, tá? Mas é aquele assim, não quero, mas gostaria de vivenciar essa experiência, né? Mas prefiro ficar aqui bem na minha casa ainda. Se quiser cometer um crime, eu te processo, Kelvin. Aí você vai lá para a prisão. Aí se quiser cometer algum crime, eu posso te processar, você vai para a prisão. Não, obrigado. Você tem cela especial, que o povo acha que é especial mesmo, né? Andrei, é especial a cela ou não? Não. Até porque a legislação prevê que quem tem o ensino superior, ele vai para uma cela especial até sair a condenação. Sair a condenação vai ficar junto com o outro. Ai, não quero mais nada, meu. Porque pra que eu estudei demais? A gente cresceu com essa ilusão falsa, Renan. Aham. Cresceu. Só que, claro, tem uma questão sistemática de tentar realocar as pessoas por questão de delito que elas cometeram, né? Mas colocar um pedófilo junto com outros não dá certo, né? Exatamente. Não, aproximar os delitos, entendeu? Então, sim. Aproximar, porque senão você foi com um crime chamado mais brando, né? E você aprende mais sobre o crime na situação de cárcere. Mas prossiga, por favor. Andrei, agora eu quero fazer umas perguntas de cunho mais antropológico, porque eu sou mais curioso que tudo. Seu trabalho está maravilhoso. Agora, em tempos de pandemia, como está sendo trabalhar neste local e vivenciar essas pessoas, porque eles estão com medo, né? E já chegou no seu local de trabalho? Não, no meu local de trabalho não chegou. Entretanto, professor Renan, tem até uns colegas meus aqui também, que são gestores de unidades prisionais que estão acompanhando aqui. Uhum. E a situação ela começou a se complicar no início. Por quê? Porque o estado do Tocantins ele baixou uma portaria proibindo as visitas. Então, desde o início da pandemia, eles estão sem visitas. E, geralmente, a pessoa que está ali em situação de cárcere, a coisa que ela mais aguarda é a data da sexta-feira ou do sábado ou do domingo, varia de unidade para unidade, para ela estar recebendo a visita ali do familiar e do cônjuge. Não houve casos dentro da unidade que nós pesquisamos, a unidade prisional de Cristalândia. Entretanto, os reeducandos de lá, eles possuem acesso à televisão, eles assistem ao jornal. E ao assistir o jornal, eles acompanham o noticiário e vê que já chegou no estado, em outras unidades prisionais e no Brasil, como, por exemplo, está acontecendo em São Paulo, em que 35% das unidades lá em São Paulo, o Covid já chegou. E em Brasília também, na Papuda, tá uma coisa que ninguém está conseguindo controlar. Então, querendo ou não, eles ficam sabendo. A vantagem de eles estarem sabendo, eles estarem acompanhando o noticiário, é que isso, vamos dizer que deixa eles mais tranquilos e menos preocupados com a visita, porque eles sabem que a liberação dessa visita vai ser pior para eles. Então, eles têm a noção de insalubridade. Eu, como enfermeiro, converso muito com eles e falo da situação deles, que eles são mais vulneráveis para a Covid. Então, eles passaram a entender que é melhor ficar esse tempo aí sem receber a visita do que se alastrar a Covid dentro da unidade penal inteira. Uhum. E a questão sobre HIV, AIDS, tem no grande ali ou não? Não. HIV e AIDS nós tínhamos mas ele foi transferido de unidade, né? Mas de vez em quando nós temos, tá? Mas é tranquilo. Ano passado nós tivemos alguns com sífilis, todos foram tratados, já estão tranquilos. Então, a parceria, até falei no capítulo lá da educação, a Cristalândia, ela tem a parceria com a equipe de saúde carcerária pela prefeitura. Então, sempre que é diagnosticada, essa assistência é feita. Entretanto, geralmente é diagnosticada quando aparecem os sintomas. É por isso que lá na minha proposta de intervenção, eu coloquei a testagem para as ISTs, HIV, AIDS, para serem feitos no mínimo, ali no intervalo de 4 meses. Porque não tem... O bom que eu vou perguntando e vou testando tudo que você fez. Porque não vai ter como você deixar para ficar diagnosticando só quando aparecerem sintomas. Porque aí, dessa forma, a gente não vai conseguir controlar. Então, nosso enfoque principal é o quê? Prevenir. É verdade? Agora, minha última pergunta, antes de voltar para o seu texto. A questão da homossexualidade, eles respeitam ali dentro?
Lá dentro nós não encontramos, né, até agora não encontramos, já tivemos casos, mas por ser uma unidade menor, que possui uma quantidade menor de presos, a gente não encontra. Mas em unidades maiores é respeitado, até porque nós temos uma grande diferença entre o masculino e o feminino, o público masculino e o público feminino. Numa unidade masculina, se por acaso aquele não é respeitado, ele é retirado e é colocado num local chamado seguro. Seguros são aquelas pessoas que estão ameaçadas de morte, são os estupradores, são, enfim, para preservar a vida dela. Não existe nenhuma travesti, nada lá? Lá não existe, mas existem outras unidades que tem, né? Inclusive, tem um colega meu aqui que está na reunião, não vou citar o nome dele. Olá, sem citar o nome. Que ele é diretor de uma unidade que ele tinha duas. Melhor que eu falar mesmo. Ele tinha 2 travestis. Uma saiu e a outra ainda está lá, se eu não me engano. Mas ela até arrumou um namorado fixo lá e pronto. E aí ninguém mexe com ela. Agora, na unidade feminina, é diferente. Porque a partir do momento em que a mulher é presa, a família esquece. Se ela tiver esposo, o esposo esquece. Geralmente ela é presa. Por quê? Porque a maioria das mulheres que são presas é por causa do marido, né? Ele coloca ela dentro do crime e depois ele o abandona, passa a não visitar, a família discrimina. Então é normal você ter o comportamento homossexual dentro de uma unidade feminina. É super normal. Não, gente, o Kelber, manda esse rapaz pro doutorado, pelo amor de Deus, tá preparado já, que tá falando até do esquecimento das mulheres, questão de gênero. Manda ele para a UNB, fala que orienta o próximo ano, que na hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu, tá? Deixa eu voltar pro trabalho, deixa eu voltar aqui para... Olha, eu só tenho uma dica para vocês, só. Não tenho nenhuma... algo para falar assim, tá errado, não tá errado. A dissertação tá maravilhosa, mas eu retiraria, Kelber, assim, tá capítulo 2, aí coloca os artigos. Não coloque o nome dos artigos, vai direto, entendeu? Não precisa, tira o resumo, mas aí você coloca nota rodapé, porque fica dividido demais. Deixa seguir a história, porque tá seguindo a dissertação, mas aí está dividido. Isso aqui é um capítulo que foi enviado. Não, tira no resumo, tira o título, mas põe a nota de rodapé que aquilo lá é um artigo, tá? E de resto, deixa eu ter uma informação. Estou tão feliz com esse trabalho, gente do céu, você não imagina. Olha, tabela, gente, adoro. A tabela triste também eu adoro, né? Porque, infelizmente, antropólogo, a gente tem que trabalhar com questões de tristeza, alegria, tudo é número pra gente na pesquisa, na ciência, né? Então, é uma porcaria, às vezes. Parabéns pela sua escolha nas características dos artigos selecionados. Eu fiquei pensando, e aqui dou os parabéns a você e aos seus amigos, olha, Minaio aqui, gente, que maravilha. Diretores que estão aqui na sala, você que trabalha, tem família, tá com essa pandemia louca por aí, tem que trabalhar com medo de voltar com essa doença, passar para a família, e teve condições de fazer um trabalho tão bom desses. Juro que se tivesse doutorado e você tivesse na sua qualificação, eu te passaria para o doutorado direto. Para um trabalho tão bom que está escrito, um trabalho tão bem fundamentado, um trabalho humanizado. Eu revelo que me surpreendi por um enfermeiro escrever assim de uma forma tão humana. Não falando que os enfermeiros são humanos, tá? Tô tirando essa ideia. Mas de uma forma mais das ciências humanas, né? Porque eu falei, gente, ele é advogado, só pode ser. Ele fez algum curso, Telecurso 2000, então, para ser advogado direto, porque está muito interessante. Mas aí mostra suas vivências, e é isso que é interessante. O interessante nas nossas dissertações e teses. Temos nossas vivências em nossos trabalhos. Porque o seu trabalho está muito gostoso, porque não é assim, ó. Segundo tal, não é segundo tal, segundo... Não, você vai lá e fala, discorre,
cita, mas fala. Não tá aquele acordo de retalho que você não entende e tudo mais. Então, eu dou meus parabéns, fiz pouquíssimas anotações e dou realmente, Kelber, parabéns aqui. E tenho o maior prazer, depois de mandar um e-mail para a coordenação do programa, dar os parabéns com louvor desse trabalho, pois foi maravilhoso. Como eu disse, hoje eu estou participando da minha banca de número 131. Foi a melhor de todas, de verdade. Parabéns de coração e obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Renan, pelas suas palavras. Eu convido, então, o professor André Luiz para falar um pouquinho a respeito das impressões que ele teve a respeito da tua dissertação, André. Professor André? Que às vezes dá uma travadinha no... Se quiser, eu falo mais, hein? Aqui. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Você tá bom? Tudo bem. E você? Graças a Deus, patrão. Bom, é minha vez? Sua vez, patrão. É minha vez? Sua vez. Ok. Bom, eu quero inicialmente agradecer ao Kelber, o colega Kelber, né, pelo convite, e também ao Andrei, né? Inclusive esteve aqui hoje, me presenteando. Obrigado pelo presente. Gostei muito. Então, o trabalho está muito bem feito. Oi. Oi. Pode continuar, professor. Dá um pouquinho de delay. Não. Caiu aqui. Estamos lhe ouvindo, professor. Estamos lhe ouvindo. Então, Andrei, como o Renan colocou, o seu trabalho está muito bom, né? Primeiramente, parabenizar você. E que bom, né, que você, como agente, e agora eu também fez, e juntamente com isso, e, e acho bastante interessante esse caminho. Inclusive, quero incentivá-los para que eles possam também estar produzindo, procurando os estudos, né, procurando aprofundar o conhecimento do sistema prisional. Vou colocar para você. E trabalhar um pouco, teu intercorrências, eu tive pouco tempo para dar uma lida no teu trabalho, não vou te entregar